Pois bem, meus irmãos, nós vamos finalizar, como eu disse, essa palestra final. Eu pensei em algo mais prático para a gente refletir um pouco, né, sobre, até a partir de uma perspectiva bíblica mesmo. Então, princípios da ética cristã para tempos hipermodernos, tá bom? Então, eu vou, obviamente, fazer referência àqueles conceitos que a gente trabalhou desde o início, né? Aquelas características da hipermodernidade, mas estabelecendo princípios, né, da ética cristã para essas tendências, né, para essas questões aí. Então vamos começar. O primeiro princípio aqui, ó. Em um mundo marcado pelo hiper-individualismo, nós devemos afirmar o amor altruísta do cristianismo. Então, veja que se nós temos um mundo que está se isolando em um hiper-individualismo, se fechando, muitas vezes para as relações mais indispensáveis e cultivando relacionamentos extremamente instrumentais, né? Relacionamentos instrumentalizados, onde as pessoas são vistas como objeto, tá? Nós devemos afirmar esse amor sacrificial, altruísta do cristianismo, conforme nós aprendemos em Mateus, tá? Vamos ler. Diz aí: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então veja que nós temos aí o modelo bíblico da ética cristã para a relação com o próximo, né? Para a relação com o outro, com as pessoas, independentemente se é aquele próximo da nossa preferência, da nossa predileção. Pode ser o nosso inimigo, né? Pode ser o indesejável, né? Aquele que nos causa muitas vezes repulsa. E é interessante que ele vai falar aí que essa capacidade, esse exercício, a prática dessa virtude está ligada ao nosso aperfeiçoamento, né? Então, se nós queremos chegar ao ápice, né, ao ponto máximo da perfeição moral, aqui é o caminho que deve ser trilhado. É a virtude, né? A virtude a ser seguida, né? Não é à toa que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele coloca qual é o amor é colocado como? Não é como a virtude principal. Não sei se vocês já observaram. O amor não é nem uma virtude, é um caminho. Por quê? Porque ele é uma espécie de condição para as demais virtudes, para os demais dons. As outras virtudes são lá classificadas como dons, né? Só que ele diz assim: eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo, exageradamente, né? Hiperbolicamente excelente, né? Buscai os dons, mas eu vou mostrar o caminho. Então, é a suma, né? É o ápice. E aí nós temos a confirmação por meio da palavra do próprio Cristo, ele dizendo que isso aí é o que nos coloca numa condição de perfeição. Porque nos coloca exatamente no modelo, né, no padrão que nós encontramos em Deus, né, que nós encontramos em Cristo. Então, meus irmãos, num mundo cada vez mais individualista, né, hiperindividualista, nós precisamos defender, e não apenas defender verbalmente, porque isso é até contra
a natureza do amor, mas viver isso. Viver isso para com as pessoas. Eu lembro de uma vez que... É porque a gente tá muitas vezes preocupado em fazer coisas que nos colocam em risco, né? Que nos arriscam. Eu lembro de uma vez, foi até, acho que a gente indo para acho que foi para a Associação Nacional, a última que teve. Foi a de Ilhéus, não foi? Acho que pronto, foi essa daí mesmo. Rapaz, a gente ia passando em um local, aí tinha um local bem deserto mesmo, tem um local ali perigoso que só naquela região ali. E era cedo ainda, né? E aí a gente, uma pessoa deu a mão, uma senhora lá, pedindo carona, né? E aí aquela coisa, né? Rapaz, cedo ainda, local deserto, direto, passamos. Você sabe de uma coisa? Lá na frente, a gente não conhecia a rota lá, a gente ficou literalmente sem gasolina. Não conhecíamos a rota, na oportunidade a gente estava em um carro de locadora que a gente nunca tinha dirigido, é um carro com tanque pequeno, né? Ainda mais tinha sido completado com álcool, né? Quer dizer, perdemos completamente o nosso... Literalmente sem gasolina, no prego, no meio lá daquele negócio lá. Eu disse, rapaz, agora você imagina, era eu, um irmão lá da igreja e as duas esposas, né? Rapaz, e a gente lá naquela situação, daqui a pouco, aí vem um cara lá, né? Num carrinho assim, numa caminhonete, né? Caminhonetezinha bem, bem velhinha. Aí parou, né? A gente lá parado, ele veio e parou. Eu digo, rapaz, esse cara parando aqui. Aí ele perguntou o que foi. Rapaz, a gente ficou. Ele disse, não, eu vou... Rapaz, é o seguinte, o posto mais perto aqui tem... Eu acho que era 19 quilômetros. O mais perto. Assim, quem tá no prego, 19 quilômetros é complicado, né? Ele disse, não, eu vou levar vocês lá. Aí levou a gente lá. Veja só, né? Levou a gente lá. E aí voltou, né? Aí pegou lá, trouxe uma gasolina lá num litro, 2 litros, né, de gasolina, colocou lá só para tirar a gente do prego. E aí disse, e aí, quanto foi? Disse, não foi nada não. Eu fiquei pensando, rapaz, olha, isso foi uma lição de vida, né? Porque você veja só, ainda há pouco a gente tinha deixado de ajudar o próximo porque ficou pensando no perigo, né? Mas o perigo tá aqui com as mulheres aqui. E esse camarada, né, teve nem preocupação com isso. Mas, infelizmente, a gente está muito preocupado com essa questão, né? Às vezes a gente deixa de praticar o mandamento do amor porque a gente não quer se expor ao perigo, né? E eu falei para vocês na primeira noite aquela frase do C.S. Lewis. O C.S. Lewis disse que amar em qualquer situação é você se tornar frágil, é você se expor, você tem que se entregar, né? Se abrir, não tem jeito, né? Então a gente precisa, por isso que eu disse, a gente precisa ensinar e praticar, né? Isso aí certamente foi uma lição de vida, acho que para todos nós, principalmente para mim, né? Naquela situação. Mas vamos avançar, meus irmãos. Vamos avançar. Eu vou passar aqui um pouco rápido por todos esses princípios, porque senão não dá tempo aí para no final a gente ter aquele bate-papo também, né? E aí depois daqui também eu já tenho que ir para o aeroporto também, né? Hoje vai ser um pouco corrido. Mas veja aí. Em um mundo marcado pelo hiperconsumo, devemos afirmar e viver a mensagem graciosa do cristianismo. O hiperconsumo da hipermodernidade nos diz o quê? Que todas as coisas são compradas. Até as coisas que você imaginar que são as mais impossíveis de serem compradas, o hiperconsumismo coloca preço, né? Até mesmo quando a gente pensa na questão da fé, até a relação com Deus, o hiperconsumismo colocou preço. E o duro disso daí é que tem muita gente vendendo, né? E pior ainda é que tem muitos comprando. Tudo tem preço. Tudo tem um valor. A fé é produto de consumo. As relações humanas são também marcadas pela lógica
do consumo, pela superficialidade, pela fragilização, pela descartabilidade. Tudo isso é o quê? Característica do nosso tempo, dessa sociedade hipermoderna. Todas as coisas têm preço. Você compra. A relação que você estabelece é sempre uma relação de compra e venda. Mas nós vamos encontrar no cristianismo uma mensagem que é a mensagem que vai contra tudo isso daí. Que vai contra esse estado de coisas, que é a ideia da graça. E a situação é tão complicada que a mensagem da graça na nossa sociedade se tornou suspeita. Não é verdade? Se tornou suspeita. Quando você se aproxima de alguém para levar uma mensagem de graça, ela já duvida de você. Esse cara está mal intencionado. Ele está querendo alguma coisa em troca. Por quê? Porque essa é a lógica. É a lógica do consumo, do hiperconsumo. Tudo é colocado na prateleira para ser vendido. E aí, quando chega alguém que está lhe oferecendo alguma coisa aí de graça, você suspeita. E o evangelho é isso. É a mensagem graciosa, né? A gente tem o exemplo aí de Judas, né, e Maria, né, lá em João capítulo 12, versículos 1 e 8. Eu nem vou ler as passagens, né? Eu vou só fazer referência, você tem aí, pode depois consultar, mas aquele episódio lá em que a gente percebe, né, a mentalidade de Maria, né, graciosa, a relação com Deus de uma forma graciosa. Ao passo que Judas é o outro lado, né? É a relação consumista, a relação que está ali para usufruir, que está usando a relação com o mestre, a relação com os outros, com intenções duvidosas. E, infelizmente, esse é o nosso tempo, né? Em que as pessoas, muitas vezes até se aproximam até da igreja de Deus com intenções marcadas pelo espírito consumista, né? Infelizmente. Um terceiro princípio da ética cristã está aí. Em um mundo que se dilui no império do efêmero, devemos voltar os nossos olhos para os valores eternos. Não é a lógica do nosso tempo? O império do efêmero? O que tem valor é aquilo que é breve. O nosso tempo não é o tempo em que a felicidade deixou de ser um estado e se transformou em uma sensação. Não é o tempo em que aquilo que é importante foi substituído por aquilo que é urgente. Urgência e importância. Não houve essa substituição. Quer dizer, as coisas estão se diluindo a todo instante, nessa lógica aí da efemeridade, da fugacidade, do passageiro. Nós somos exortados e desafiados a voltar os nossos olhos para aquilo que possui valor permanente, né? Buscar as coisas lá do alto. Em Tiago, eu vou ler aqui pelo menos algumas passagens aqui em Tiago. Tiago capítulo 1 e versículo 17. Está aí, né? Olha. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, né? No 3, 15 e 17, a gente tem uma ideia semelhante, né? Ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas é terrena e animal e demoníaca. 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, nós somos orientados a voltar o nosso olhar para aquilo que é realmente de valor permanente, para a sabedoria, né? Para os princípios, né? Para os valores eternos, valores absolutos. Aqui não é que a gente deve se isolar, viver de uma forma isolada, não, mas é que na nossa relação diária com as pessoas, inclusive na nossa interação com o mundo, a gente deve afirmar
mas também viver de acordo com essa mentalidade. Né? Porque também não adianta a gente ficar falando de valores eternos e de valores eternos e valores eternos e a gente vive, né, entregue às futilidades. Né? A gente vive entregue ao efêmero. A gente perde alguma coisa e parece que acabou o mundo, né? Teve um probleminha lá, alguém riscou o nosso carro e aí a gente já... Mas a gente está dizendo que está com o olhar voltado para a eternidade, né? Aconteceu um problema, a gente teve um prejuízo, sei lá, enfim, a gente já perde a calma. Né? Então também não adianta ficar afirmando essa crença nos valores eternos e não vivermos de acordo com esses padrões estabelecidos por esses valores aí. Tá? Um quarto princípio, a gente falou inclusive sobre isso ontem, né? Em um mundo viciado no extraordinário e no espetacular, devemos descansar na providência ordinária de Deus. Eu vou ler só alguns versículos dessa passagem, que eu acho muito interessante essa passagem aí, nessa perspectiva, tá bom? Mateus 6 e 25, não vou ler toda a passagem, não, mas eu vou ler alguns versículos, principalmente a parte principal. Verso 26 diz, ó, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Essa passagem primeiro é de uma beleza poética, tocante, né? Tocante. Mas, assim, a verdade que nós aprendemos aí, esse convite que Cristo nos faz a refletirmos na sua providência silenciosa. Ele diz, vamos lá, vamos... Olha só o movimento aqui, o convite que é feito. Vamos lá no campo, lá onde crescem os lírios. Veja que ele não está falando aqui dos lírios que eram cultivados lá no jardim. Porque aí o jardineiro ia lá, cuidava, né? Não, é o lírio lá no deserto, isolado. Vamos lá, vamos olhar os lírios, como é que eles crescem lá. Olha aí, para observar a providência num gesto tão simples, né? Tão singelo, tão ordinário. Não precisa. Porque Cristo disse, olha, eu vou operar um milagre aqui para você ver a providência aqui. Ó, deixa de ficar ansioso aí, que agora eu vou operar um milagre aqui e vocês vão perceber que eu estou no controle de tudo. Mas não, ele diz, vamos lá. Vamos olhar as coisas simples. Vamos olhar como cresce o lírio. Vamos olhar os pássaros que voam. Não são os pássaros que viviam lá em cativeiros, né? Que também eram supridos lá pelos seus donos. Mas o pássaro lá, livre, voando. Quer dizer, elementos simples da natureza. O nascer de uma flor, o nascer de um lírio e o voo de um pássaro. E esse é o convite. Esse é o modo como ele chama os discípulos para pensarem e refletirem na providência. Como seria interessante a prática desse princípio no tempo em que nós vivemos, que é o tempo de uma busca desenfreada pelo extraordinário. Tudo precisa ser espetacular. Tudo precisa ser bombástico. Tudo precisa extrapolar a fronteira do ordinário, da simplicidade. Tudo tem que se transformar num espetáculo, na publicização de tudo, na extravagância, muitas vezes. E nós nos tornamos de tal forma viciados nisso, e até eu fiz referência ontem, acho que foi ontem, ao livro
da T. Warren, né? A Liturgia do Ordinário, que é um livro que eu indico aí para todo mundo, inclusive, né? Um livro que eu indico para leitura, né? Para estudo de pequenos grupos, né? Que é exatamente esse convite a nós pensarmos a vida na sua ordinariedade, né? No seu caráter mais ordinário do dia a dia mesmo, como um ato de culto a Deus, litúrgico, né? A liturgia. Inclusive, ela vai desde o momento que ela acorda, né? Cada capítulo é algo assim, acordando, escovando os dentes, tomando café, né? Brigando com o marido, discutindo no trânsito, né? Enviando e-mails, participando da reunião, voltando para casa, dormindo. É o dia inteiro, né? Nessa ótica da liturgia. Mas o problema é que a gente está influenciado por essa mentalidade e isso acaba penetrando até mesmo no modo como nós cultuamos a Deus. É como se a gente tivesse sede disso, né? Dessas coisas tem que ser extraordinária. E aí se a coisa não for assim muito, aí parece que Deus não está agindo, né? Será que Deus está respondendo mesmo? Será que Ele está dirigindo mesmo isso? Então nós precisamos aprender com os lírios do campo, né, com as aves do céu, certamente. Olha aí, os princípios 5 aí, ó. Em um mundo marcado pela hipervelocidade, devemos viver em prudência na relação com o tempo. Não tem sido o nosso problema, né? O tempo, né? Tem sido o nosso problema. A palavra de Deus nos orienta a termos uma postura correta, equilibrada, prudente com o tempo, no trato do tempo. Em Salmo 90 e verso 2, ele diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aquele contexto ali está tratando sobre o quê? Brevidade da vida. Brevidade da vida. E de fato, essa vida é breve. E essa velocidade parece se tornar mais breve ainda, né? Parece se tornar mais breve ainda. Então ele está fazendo esse apelo, ele diz, considere a brevidade da vida. Ou seja, olhe para o fim. Olhe para o fim. Para você ter a sabedoria. É muito parecido com aquele convite que é feito lá por Salomão, lá em Eclesiastes, quando ele convida a pessoa a ir à casa do luto. Vá à casa do luto. Ele diz que é melhor ir à casa do luto onde há banquete. Porque lá, o que ele vai ter? Lá ele vai ver o fim de todas as coisas e os vivos que o tomem em consideração, né? O banquete é o local das festas, do desvio, da diversão, mas é o espaço onde não se reflete, onde não se pensa com seriedade a vida. Lá não. Diante do cadáver, você tem uma pedagogia para a sua vida. Até escrevi um dia desse um texto, a pedagogia do cadáver. Você olha ali e vê a sua existência, né? Como você é frágil. E é isso que ele está mostrando aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Lá em Efésios, um conselho semelhante. Remindo o tempo, cuidando do tempo, né? Organizando o tempo, tratando de forma prudente o tempo. Por quê? Porque os dias são maus, né? Os dias são maus. Essa hipervelocidade, né? Esse movimento frenético das atividades, de tudo que nos cerca, como um fluxo que nos engole, né? A gente precisa ter essa sabedoria, essa prudência no trato com o tempo. Esse sexto aí eu não vou nem falar muito porque foi
eu falei ontem sobre ele. É só mais vamos dizer assim, uma recapitulação para quem não veio ontem, né? Ontem eu falei sobre os dois princípios fundamentais do nosso trato com a informação. Quando a gente recebe a informação, a gente deve ter essas duas atitudes aí. Primeira atitude é a atitude do interesse, né? Do interesse, mas a gente tem que também ter a atitude do exame. Então, uma relação adequada com a informação é justamente essa relação que é equilibrada, né? Que marca esse equilíbrio entre o interesse e o exame, né? Nós temos uma hiperinformação, quer dizer, um conjunto quase infinito, né? Um conjunto diversificado, rápido, veloz de informação. Então nós precisamos, primeira coisa, ter interesse pela informação. Mas se for um interesse ingênuo, nós vamos ser enganados. Precisamos do quê? Examinar a informação. E aí a gente aprendeu ontem que as qualificações do comunicador não nos desobrigam da tarefa do exame. Porque eles estão examinando ali nada mais, nada menos do que Paulo. E eles são nobres exatamente por conta dessa capacidade de examinar as verdades. Falamos também, só recapitulando, que o exame não é uma expressão de descrença. Pelo contrário, é uma expressão de proteção da verdade. Toda vez que você examina a informação, primeiro, você está demonstrando real interesse por essa informação. Segundo, você está protegendo a verdade. Né? Então, para terminar no número 7, em um mundo marcado pela cultura do excesso e do equilíbrio, devemos afirmar o valor da virtude da moderação. O nosso tempo, né, a sociedade hipermoderna, sociedade do hiperconsumo, é também a sociedade do excesso, do exagero. Há uma espécie de ênfase nisso. Embora isso seja, ao mesmo tempo, excesso e exagero, mas também aparente. É como uma bolha, né? E aí a gente aprende. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 5, nós somos orientados no sentido de praticar a virtude da moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está ao Senhor. Não sei se você lembra, mas esse contexto aí está falando sobre a questão da ansiedade. Não andeis ansiosos, coisa alguma. Antes, né? Seja conhecida. Aí seja a vossa moderação. É como se a moderação, de alguma forma, ela estivesse diretamente ligada ao controle da ansiedade. E de fato, sabe por quê? Porque muito da nossa ansiedade é gerada pela cultura do excesso, pela cultura do exagero. O exagero tem um potencial tremendo de nos tornar ansiosos. Por quê? Porque o exagero nos coloca diante de coisas que você conquista e que você não tem nem condições de usufruir, de aproveitar. Então você fica ansioso pelo simples fato de não poder usufruir disso aí. Ou pelo medo doentio de perdê-lo antes mesmo de usufruir. Então isso aí é exatamente falta de moderação, falta de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio, aliás, a moderação é a virtude que combate a ansiedade. Tem outras, inclusive mencionadas lá, né? Sobre a gratidão e tudo mais. Mas, certamente, a moderação é a virtude indispensável para combater a ansiedade, porque essa ansiedade muitas vezes está ligada ao excesso, nossa busca por aquilo que é excessivo, e aí a gente teme perder, né? E aí começamos a ficar ansiosos. Meus irmãos, aqui nós temos esses conselhos, né? Poderíamos falar mais,
né, outros princípios, mas eu vou me ater a esses. Eu paro por aqui, deixo só aí a sugestão de leituras, né, de sempre, né, que eu fiz em todas as noites. Tem aí uma obra assim que exige um fôlego maior, né? Até pelo volume, não só pelo volume físico, mas também pela profundidade. É uma obra mais técnica, né? Filosofia e Cosmovisão Cristã. Essa aí já é a capa da segunda edição, né? Do Moreland do Craig. E aí tem duas obras sobre a temática que a gente abordou na primeira palestra, que é a questão da ideologia de gênero, que é mais um estudo sobre a ideologia de gênero, tá? E tem uma obra lá da grande defensora, né, da grande popularizadora da ideologia de gênero no mundo, que é Judith Butler, né? Tem uma obra dela aí também, que eu até fiz referência, fiz alguma citação na minha palestra aqui.